irmã Nediane. Então vamos lá? Vamos dar continuidade aqui à nossa mesa. Cadê a irmã Laíde? Ah, Ela... chegou agora. Ei, Tá meu chegando. Deus! Na hora que a gente fala da mulher, a mulher aparece. Ótimo. Jesus, cadê essa irmã? Quem? A Raquel? Ah, ok. Agora Boa tarde. sim! Boa tarde! Boa tarde. Boa Vamos deixar um tarde. pouco mais feminino aqui, essa maratona. Leandro? Olha, antes de continuar, eu vou aproveitar que Raquel e irmã Laíde já estão aqui. Vamos falar dos nossos colaboradores de hoje, só para a gente passar, né? A CNBB, Rede Celebra, Apostolado Litúrgico, Pias Discípulas, Revista de Liturgia, IFTEC e o Santo Agostinho. Então, a esses nossos colaboradores, nosso abraço, nosso carinho. Né? A Asli, não posso esquecer, não Jerônimo da Cascuda. Então, a Asli também está aí conosco, né? Os nossos parceiros. Daqui a pouco o Padre Márcio vai falar um pouquinho sobre a pós do IFTEC, então fiquem atentos, algumas pessoas já estão perguntando, já está aqui já um ponto de bala para a gente colocar a nossa pós-graduação do IFTEC. Irmã, vamos deixá-las, Raquel e Laíde, sejam bem-vindas. Né? Obrigada. Vocês que apresentam ou a gente se apresenta? A gente apresenta, se preocupe não. Tá bom. Já pode colocar? Sim. Beleza, então. Sobre os slides, vocês que passam? Sim, sim. Isso. Pronto, estão vendo aí? Sim. Pronto, podem começar. Nós podemos deixar no primeiro, tá? No primeiro... Ah, tá, desculpa. Eu que passei. Mas nós vamos começar de uma vez. Vocês já fizeram a apresentação? Ah, falta a irmã Nediane falar. Cadê a irmã Nediane? Volta, irmã, falar da apresentação das duas. Então tira aí esses slides, irmão. Ah, É que a irmã Laíde... Então vamos lá. É emoção de ver a irmã Laíde assim. E a Raquel. Mas assim. Pois é, nós assim. Meu Deus! Então vamos lá. A Raquel, arquiteta, especialista em espaço litúrgico, arquitetura e arte sacra. Mestre em teologia, assessora do setor espaço litúrgico, comissão episcopal para a liturgia da CNBB. A grande irmã Laíde Sonda, que faz parte da minha congregação, eu que faço parte da congregação dela. Pia discípula do Divino Mestre, arquiteta pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, artista, autora de painéis e peças de arte sacra, autora de projetos de arquiteturas de igreja no apostolado litúrgico, mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, essas duas grandes mulheres estarão conosco agora, com vocês. Então, boa tarde a todos, os que nos ouvem, os que estão também nos vendo, né? Damos as boas-vindas a todos vocês que acompanham esta maratona, muito importante, né? E vamos ao que interessa. Agora a Raquel saúda-vos e já dará início à nossa proposta de falar sobre a mesa do altar, a arte do convívio eucarístico. Muito obrigada, irmã Laíde. Uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui para esse momento de reflexão, junto com todos os que nos acompanham. Agradecendo pela oportunidade, também parabenizando pela iniciativa e agradecendo também aos que estão ao longo de todo esse dia aí nos bastidores, né? Possibilitando que a gente possa realizar esse momento tão belo e tão rico de reflexão. Então, esse é um tema muito belo também, né, que se une a todos os demais temas, e nós podemos já dizer assim que o próprio título
já nos coloca, né, de uma forma assim, poética, já nos apresenta uma poesia com a sua própria composição. E a mesa do altar também nos provoca. Ela também é um convite para nós e ela nos ensina justamente nessa arte do convívio eucarístico. Então, é sobre isso que nós vamos tentar refletir aí nessa próxima hora. O slide seguinte, pensando já a partir do próprio título, né, a mesa do altar, a arte do convívio, nos provocou a pensar ou a trazer presente, já inicialmente, essa reflexão a respeito da dignidade da arte, que a própria Sacrosanto já apresenta em um dos seus capítulos, e no número 122, de forma particular, vai falar sobre essa dignidade da arte. Mas nós trazemos essa reflexão do Rani, justamente a respeito de pontuar, ou de evidenciar essa necessidade de recordar isso que ele chama de a superior dignidade da arte. Porque, justamente, a tradução no plano sensível da beleza ideal, tendo em vista que a beleza é uma forma do divino, um atributo de Deus, e como ele cita, um outro autor, um reflexo da beatude divina, assim como da verdade divina. E depois ele continua, eis a razão, porque o belo, então, segundo a forma platônica, o esplendor do verdadeiro, ou o esplendor da verdade. Então, ele continua dizendo que, enquanto um veículo do Espírito Divino, a forma artística permite assimilar diretamente. Isso é muito importante para tudo aquilo que nós vamos refletir ao longo dessa hora. Diretamente. E não apenas de uma forma discursiva, através da razão, ou partindo somente, né, de conceitos, mas de uma forma direta, a partir da arte, e aqui nós envolvemos toda forma de arte, em que também a arquitetura está relacionada, assimilamos as verdades transcendentes e suprarracionais. E quando, ou diante, né, dessa própria afirmação, o próprio Rani continua falando que o simbolismo das igrejas dessa forma não é uma coisa totalmente ignorada pelos fiéis, porque o próprio Boyer já falava que o espaço, ele marca a nossa experiência de fé. Então, olha a importância e a responsabilidade diante, né, dessa organização e desse pensar esse espaço, e do modo como essa mesa do altar se torna possibilidade do convívio eucarístico. Então, ele próprio vai dizer que muitas coisas nós sabemos, né? Sabemos que a igreja de pedra representa a igreja das almas, isso são exemplos que ele dá. O corpo místico, que as pedras do edifício designam alegoricamente as pedras vivas, que são os fiéis, e ele dá outros exemplos, mas ele também nos chama a atenção para um ponto muito importante, que tudo isso, na maioria das vezes, apesar de serem afirmações que estão fundamentadas nas Sagradas Escrituras e que, por isso, são absolutamente dignas de fé, não produzem no ouvinte aquilo que a força dessas afirmações trazem, né? Porque o ouvinte não consegue compreender, e olha que beleza, nem saborear em profundidade, porque não estimulam o espírito. E aí ele diz, pelo fato de não serem colocadas no contexto de um simbolismo mais vasto que as esclareceria, né? Então, isso nos mostra que é uma experiência de todo o ser e que tem uma relação de profunda afetividade. Nesse sentido, o Papa Francisco, ele na carta Desiderio Desideravi, ele vai nos fazer essa provocação, ele vai nos convidar a essa reflexão, porque o assombro, né, é um subtítulo de tudo aquilo que ele traz. Podemos antecipar o slide anterior, por favor. Ele fala desse assombro pelo mistério pascal enquanto
parte essencial do ato litúrgico. Então, ele diz que a beleza com a verdade gera sempre assombro, e no contexto do mistério de Deus nos conduzem à oração. Nós vimos ao longo do dia várias mesas, né, vários irmãos aí, colegas, né, nesse caminho, trouxeram esse tema, né, do estupor, do assombro, da necessidade de fazermos essa passagem, né, do conceito, das fórmulas para uma experiência viva e uma experiência de profunda afetividade. Então, o Papa Francisco vai dizer justamente que esse assombro, que esse estupor é parte essencial do ato litúrgico, porque é justamente essa atitude daquele que sabe que se encontra perante a peculiaridade dos gestos simbólicos, que experimenta a força do símbolo, né? E essa força do símbolo faz com que nós passamos justamente daquele conceito abstrato para uma experiência concreta, que é capaz de transformar e de mudar a vida, né? E aí, sim, podemos passar ao próximo slide. Todo esse percurso nos conduz a um centro, porque a vida é centrada, é orientada. E o altar, esse altar-mesa, no contexto da liturgia e do espaço, ele é esse centro cume, né? Se nós, contemplando esta imagem, nós vamos percebendo que ela nos provoca um caminho, a um percurso, que é o próprio percurso da ação litúrgica, e que nós encontramos nesse percurso centros, né? Nós passamos pela porta e aí encontramos o lugar do batismo, depois o lugar da palavra, até chegarmos à mesa eucarística, a mesa altar, que é esse centro cume que nos coloca todos ao seu redor para celebrar. Também a nossa vida é centrada, e a exemplo disso que nós vivemos no espaço, nós orientamos também a nossa vida. Então, é dentro desse contexto, porque esta é, de fato, uma linguagem que o Rani diz de uma forma muito bela, que nos coloca no caminho do coração, né? E esse caminho do coração é um caminho que integra, é um caminho que é de profundo afeto, de relação, de comunhão, que justamente nos leva a viver aquilo que o próprio tema nos propõe, de convívio eucarístico. Então, a partir desse breve preâmbulo, a gente dá sequência à nossa reflexão. Continuamos a nossa reflexão agora, tentando ver o altar na história. Mas antes disso, queremos contextualizar. O altar, ele existe porque existe uma assembleia, né? Ele está praticamente colocado a serviço da liturgia, ele está como centro de uma ação que é feita por uma assembleia. O Cassidna, ele diz, portanto, que a assembleia, né, o corpo coletivo da assembleia, esse corpo físico, corpos físicos, né? Essa assembleia que é feita de corpos físicos é o primeiro edifício, a primeira igreja na qual se celebra a liturgia, a primeira arquitetura, que as outras arquiteturas, quer dizer a edificação, as paredes, etc., né, quaisquer sejam, devem ao mesmo tempo servir e revelar. Então, o altar está dentro deste contexto. Não podemos ver o altar solitário, sozinho. Ele existe porque existe uma assembleia cristã que celebra a sua fé. Próximo slide. E o Guardini diz isso com outras palavras, mas bem pregnantes, né? Ele diz que a comunidade nasce quando os fiéis estão interiormente presentes, quando entram em contato recíproco. E aqui é muito importante, né? Essa relação. Nós vamos falar de relação com o altar,
mas a relação interpessoal dos que participam e estão no espaço também é muito importante. Nós vamos olhar agora um pouquinho, né, quando olhamos as igrejas que foram adaptadas ou foram construídas para acolher a liturgia cristã no fulgor da sua originalidade e potência criadora, vemos que o que importa não está numa série qualquer de detalhes, tomados isoladamente. Ao contrário, está na relação dinâmica dos vários pontos focais da celebração. E o altar é um desses pontos, né? Encarnado em diferentes elementos e na sua harmonização coerente. Então, não é que nós vamos olhar o altar só como uma peça que está lá, mas é uma harmonia, né? E ele está dentro deste contexto. E ele diz que só a história, o Louis Boyer diz que só a história nos pode dar a chave para entender o verdadeiro sentido e a gênese, não só do espaço, mas de qualquer coisa que está dentro do espaço de celebração. E quando Boyer fala, ele fala da totalidade, mas nós hoje, né, fala da totalidade do espaço, mas nós hoje vamos nos concentrar no altar. Embora o sentido dele sempre se dá a partir do todo, em especial a partir da Assembleia, como vimos anteriormente. Como sugere Boyer, né, vamos partir da história, percorrendo em grandes linhas, assim, muito brevemente, é só um aperitivo, né, para ver quais transformações o altar sofreu, né, a sua colocação ao longo da história. E isso nos fará entender depois o sentido da recuperação da sua centralidade no espaço e também a teologia e a mistagogia que estão implícitas no altar. Quando a Raquel vai nos apresentar o ritual da dedicação do altar. Então, nos primeiros séculos, né, quando a Assembleia dos Fiéis ainda se reunia nas casas, quando não havia nenhum templo, para fazer a fração do pão e fazer memória da ceia do Senhor, não havia mesas específicas, mas havia uma onde se colocavam os dons. Então, essa mesa dos dons, ela era a mesa eucarística, mesa simples de madeira. Tanto é que quase, né, só pelos textos é que nós conseguimos saber que era uma mesa. E também através de, por exemplo, da pintura que existe na catacumba de Santa Marcelina, onde tem a ceia, tem um altar pequenininho, uma mesa muito simples, uma espécie de tripé. Então, nos primeiros séculos, o espaço basilical foi pensado e projetado segundo o desenrolar da celebração. E isso é muito importante, porque algumas pessoas dizem que o altar sempre ficou na ábside, mas a liturgia era diferente. A liturgia não era estagnada, as pessoas não estavam no espaço desde o início. Eles se reuniam no átrio, faziam a procissão de entrada, os ritos iniciais e logo em seguida a escuta da palavra. Logo em seguida, mais ou menos no meio da nave da igreja, situava-se o ambão, o lugar da palavra. Só depois dessa escuta é que todo o povo se dirigia para o altar, colocando lá os dons, e dentre eles o pão e o vinho, e ao redor deste altar participavam do rito eucarístico. Então é importante lembrar disso, né? Porque às vezes nós queremos copiar o basilical, mas a liturgia nossa nos fixou demais no mesmo lugar, né? No mesmo espaço, no banco, nos engessou, né? Hoje o missal romano, ele tenta recuperar essa mobilidade, essa capacidade de não sermos pessoas estáticas no espaço, né? E de ver
as simultâneas presenças de Cristo na celebração. A Sacrosanto Concílio número 27 diz que Cristo está presente, né? Realmente presente na Assembleia dos Fiéis, reunidos em nome dele, em nome de Jesus, na pessoa do ministro, na palavra e de forma especial e substancial nas espécies eucarísticas. Então, essas múltiplas presenças, elas eram bem destacadas na liturgia basilical. Então, a figura predominante, né, aqui nesse período medieval, até por volta do século VIII, continua sendo o altar, como era no basilical. Mas, se nós observarmos nessa imagem, né, ele está situado quase sempre sobre o túmulo dos mártires. Isso se dá sobretudo nas igrejas martiria. Então, para fazer isso, o altar está elevado acima do nível da Assembleia. As basílicas primeiras não tinham essa elevação, no máximo 1 degrau, 2 degraus. Mas para que o povo pudesse adentrar na cripta, pela lateral, pelas escadas laterais, perto do presbitério, e não ter que fazer escadas muito longas, o altar ele foi elevado acima do nível da Assembleia. E essa elevação, de alguma forma, ela faz com que, né, o altar se distancie da Assembleia, comece a distanciar-se. Embora as relíquias ainda estejam lá embaixo, né, nós vamos ver que depois também, em relação às relíquias, há uma compreensão diferente. Na igreja martiria, né, a morte, o que se coloca assim em evidência, né, no próprio altar, é que Cristo, né, o altar vivo, é que dá sentido à morte daqueles mártires. Não é o contrário, né? Nós vamos ver que depois essa realidade se inverte, né? Não há possibilidade de celebrar a Eucaristia se não houver a relíquia dos mártires no altar. Quem é mais idoso, né, deve lembrar-se da pedra d'Ara, né? A relíquia que estava grudada numa pequena pedra colocada sobre a mesa da celebração, e não poderia haver celebração eucarística se não houvesse a pedra d'Ara, como se fosse o santo que desse sentido à morte de Cristo. É o contrário, né? É o Cristo que dá sentido à morte dos mártires. Eles se uniram tão intimamente ao Cristo que também puderam entregar a sua vida. Antes do século IX, não havia mais que um altar na igreja, sempre colocado no centro, à frente do presbitério. Como os cristãos tinham a tradição de rezar voltados para o Oriente, o nascer do sol, isso determinava o sacerdote estar ou não de frente para a Assembleia, né? Ele podia estar de frente ou também de costas para a Assembleia. A partir do período românico, o altar se situa cada vez mais próximo da ábside, com o alongamento cada vez maior do presbitério. E isso é interessante. Nós vamos ver que depois até uma espécie de fechamento, né? Para serem colocadas nesse espaço, nesse presbitério longo, as estalas dos monges. Aqui nós temos que lembrar que já havia não só uma celebração eucarística, às vezes havia diversas celebrações eucarísticas mandadas celebrar, e eram os monges que celebravam durante o dia todo, né? Atrás
desse espaço recintado que era o presbitério. O slide 12, por favor. Clemens Richard diz que no Ocidente, no desenvolvimento da celebração eucarística, há uma cisão e separação, surgindo a devoção eucarística. Desculpem o slide anterior antes, porque eu pulei uma questão interessante. Aqui, né, então, já no gótico, nós podemos ver essa separação do presbitério, né? Realmente uma construção aqui, e o altar principal ficava lá dentro, aonde os monges celebravam a Eucaristia e o povo ficava alheio, ou então celebrando a Eucaristia em altares laterais, né? As catedrais foram se enchendo de altares laterais, muitos altares laterais. Essa catedral parece que tem um número de 43 altares laterais. É a Catedral de Magdeburg, não sei se pronuncia assim, na Alemanha. Então, passamos para o próximo slide. Aqui o Clemens Richard, ele fala, né, que no Ocidente a celebração eucarística, ela quase que se cinde, vamos dizer, tem a celebração da Eucaristia, mas surge a devoção à Eucaristia. Essa atitude devocional que enxerga o sentido do espaço litúrgico quase que exclusivamente no culto eucarístico, né, tributado pela Assembleia. Esse culto, então, vai demandar uma nova concepção espacial. Está aqui um exemplo, né? Vejam como, né, elementos que estavam sobre o altar continuam a estar próximos do altar, mas eles não enfatizam mais a mesa. A mesa começa a ser bem alongada, muito estreita, para ser colocado sobre o altar o sacrário, com a Eucaristia. E sobre o sacrário, o cibório. E o cibório era próprio do altar. O cibório era essa construção que, de alguma forma, marcava o lugar santo, né? Como no período românico. A figura predominante, né? Aqui a gente não vê bem na imagem, mas é o tabernáculo sobre o altar. E em algumas igrejas o retábulo, surge a ideia do retábulo, né? Atrás do altar, como que um cenário aonde depois vão surgir, né, vão aparecer as imagens. Quase sempre tem alguma cena pintada ou esculpida. As balaústras, é importante dizer também, separam o altar da Assembleia. A ação litúrgica torna-se exclusiva do clero e a Assembleia mantém viva a sua devoção através de práticas eucarísticas, como adoração, 40 horas, bênçãos. Então, o próprio espaço nos mostra que a Eucaristia parece relegada ao presbítero e o altar também perde a sua forma de mesa, né? Torna-se quase que suporte. Slide 13. O espaço litúrgico do barroco recolhe de forma compacta a comunidade. Todavia, o motivo ordenador do espaço não é propriamente a celebração litúrgica, né? Porque nós tínhamos as basílicas, etc. No barroco, as basílicas tinham naves, a Assembleia ficava mais ou menos em 3 naves, 5 naves. Agora, o barroco, ele tem uma unidade espacial, mas essa unidade, ela propriamente não é para a celebração litúrgica, mas para o culto sacramental. Tanto é que
os próprios altares laterais, né, que continuam, além do gótico, no barroco, no renascimento, no barroco, esses altares laterais também recebem, né, o sacrário. A maioria das nossas igrejas, inclusive aqui no Brasil, né, se nós visitamos as igrejas do barroco, nós vemos um grande sacrário no altar-mor. Olhem também a nomenclatura. Altar maior era o altar central. Os demais eram altares menores, mas nos quais também se celebrava a Eucaristia, nos quais também se guardava a reserva eucarística. A reforma litúrgica, ela mudou o centro de gravidade, né? Colocando relevância nos sinais e nos lugares rituais, e não mais nas imagens e figuras, como era o barroco, como era o Renascimento, né, como de alguma forma já tinha começado o gótico. A reforma litúrgica restituiu consistência ao princípio pelo qual o sinal da igreja se manifesta na forma da assembleia que se reúne ao redor do altar. Isso é muito bonito. A retomada, né, da celebração, da participação ativa, plena, consciente e frutuosa de uma assembleia que está reunida para ouvir a palavra e para celebrar a Eucaristia. Se a liturgia é obra de Cristo, né, que associa-se toda a igreja, então, quando ela celebra, não existe uma divisão entre clero e leigos. Em outras palavras, o problema de celebrar ou não versus populum não subsiste, mas emerge a tensão de estar todos unidos ao redor do próprio Cristo. E não é por acaso, né, que no movimento litúrgico, ainda antes do Concílio Vaticano II, começou-se a falar do altar no meio da Assembleia e do povo de Deus ao redor do altar. O Cassidina Trevidi tem uma expressão maravilhosa e diz: o Cristo está entre nós como o transcendente por excelência. Sem este centro, que é também um eixo e um círculo, ele coloca o eixo no sentido da vertical, é aquele que nos chama para cima, é o ressuscitado, que está de pé, né? Sem esse eixo por excelência, sem esse centro, por quanto humanamente simpático poderia ser a nossa reunião, né? Não estaria em condições de se constituir para realizar com autenticidade um ato litúrgico, de se constituir uma assembleia para realizar um ato litúrgico. Uma liturgia que não honra a majestade de Deus, a sua superioridade de ser supremo, muito menos honra a dignidade da pessoa humana. No instante em que a liturgia se aproxima e nos une uns aos outros, na mais íntima das comunhões, a liturgia instaura entre nós uma distância respeitosa. Não é uma aglomeração por estar perto do outro, né? Essa unidade, né? A unidade do respeito, do humanamente respeitável, né? Instaura entre nós uma distância respeitosa, um espaço de reverência recíproca, porque o próximo que aqui se aproxima de nós, aproximando-nos uns aos outros, é também transcendente, em pessoa, porque ele está presente na Assembleia. Isso é fundamental, né? É fundamental pensarmos nisso, que esse Cristo, né, simbolicamente representado no altar, ele está em cada um dos fiéis. Ao longo dos séculos, é interessante que o cânon romano, ou melhor, a principal oração eucarística que nós temos, né, na igreja, continuou rezando com o mesmo texto, embora tivessem havido mudanças arquitetônicas nos espaços. E ainda hoje, quando celebramos com o cânon romano,
nós rezamos assim, né? Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Isso é formidável, né? Não podemos trair o cânon romano, né? Não é em todas as igrejas que podemos circundar o altar, mas a Instrução Geral do Missal Romano é sábia, né? Ela sempre, assim, pede que ao redor do altar tenha um espaço suficiente para contorná-lo, né? A nova disposição coloca a Assembleia ao redor, seja do altar como dos demais polos. Aqui nós podemos ver nessas duas igrejas, né? Reitera que o Gabetti é um autor, né, italiano, arquiteto, ele reitera uma coisa que diz que não basta nós termos virado o altar para o lado do povo, mas a Assembleia deve sentir-se reunida ao redor com o Senhor no meio de nós. Não é só virar o altar, né? O concílio não pediu só isso. E agora, então, o que é o altar? Além de tudo isso, além de vermos a história, de vermos o que o concílio recuperou, essa possibilidade de estarmos mais unidos ao redor do Cristo, né? A Instrução Geral do Missal Romano, ela diz em síntese o que é o altar. O altar, onde se torna presente o sacrifício da cruz sob os sinais sacramentais, é também a mesa do Senhor, na qual o povo de Deus é convidado a participar por meio da missa. É ainda o centro da ação de graças que se realiza na Eucaristia. O altar celebra e anuncia o mistério de Cristo, mistério inteligível somente por referência à sua pessoa e missão, como o templo dos cristãos, no qual é também altar, vítima, sacerdote do seu próprio sacrifício. E aqui, né, dá para ver a possibilidade de uma assembleia ao redor de um altar numa igreja que foi adequada após o Vaticano II. Antes do presbitério e o altar estavam aqui dentro, agora ele está no meio desse espaço. Ferraro, próximo slide. O Ferraro diz que a Eucaristia se desenvolve sob a imagem da ceia, a imagem do sacrifício, está quase sempre subjacente à imagem da ceia, né? Mas também é implícita. O altar, portanto, não é uma mesa comum, mas uma mesa sinal da comunhão na ceia, na qual Cristo antecipa a sua oferta, dando-se nos sinais do pão e do vinho, refeição convivial de despedida antes da sua entrega na cruz. E ainda diz, né, as palavras e os gestos de Jesus expressam uma realidade sacrificial. O corpo é doado, o sangue é derramado. O gesto de Jesus é um estado de oferta, cujo conteúdo é o seu corpo e o seu sangue. Isto é, ele dá-se a si mesmo, oferece-se nos sinais do pão e do vinho. Antecipa o significado do dom final que se consumará na sua morte. Então, a linguagem do altar é a da mesa da refeição. Isso é tão verdadeiro, né, que é o ritual da dedicação da igreja e do altar, como nós veremos agora em seguida, né? Exalta com diferentes atribuições esta mesa e designa como lugar do banquete, lugar dos convivas, mesa sempre posta, né? Compreenderemos agora, né, melhor na colocação da Raquel, né, através do ritual da dedicação, o que de fato é o altar.
Então, continuando nessa reflexão, e a partir até mesmo do texto, né, do slide anterior, essa imagem da ceia, a imagem do sacrifício, que nós vemos dentro, no contexto, né, do altar, e esse lugar que se mostra como sinal da comunhão. Nesse sentido, o Ferraro vai dizer que as palavras e os gestos de Jesus expressam uma realidade sacrificial. O corpo é dado, o sangue é derramado. O gesto de Jesus é um estado de oferta cujo conteúdo é o seu corpo e o seu sangue. Então, é aquilo que a irmã Laís estava falando. A linguagem do altar, então, é a mesa da refeição. E lugar do banquete, lugar dos convivas, mesa sempre posta, que nos faz e nos ajuda a compreender em seguida uma outra afirmação. No slide seguinte, é uma citação do Sequeiri, que diz que o altar é um símbolo forte e primordial. É a origem do edifício que marca a tangência com o divino, ao redor do qual se constrói tudo mais que tem a ver com essa relação. O edifício que conhecemos, a igreja, é, assim, a expansão e acessório do altar, e não o contrário. Isso também nos ajuda a compreender o próprio modo de projetar, quando falamos, né, a irmã Laide falava dessa integração do espaço, o altar pressupõe sempre a presença da Assembleia, que celebra ao seu redor, e o espaço que se organiza para receber esse altar, centro, cume, e com essa Assembleia que estabelece, pelo próprio rito, esse percurso, onde ela celebra o mistério da fé, até o altar. Então, um símbolo forte e primordial, origem do edifício. Né? É necessário que, nesse contexto, a própria dinâmica de projetar o espaço siga essa verdade. Né? Então, o projeto ele tem início a partir do altar, e não um espaço que é pensado para depois definirmos onde será colocado o altar e onde serão organizados os demais lugares da ação litúrgica. Justamente por causa dessas características dessas propriedades, né, que definem a sua natureza e dignidade, como a própria introdução do ritual de dedicação nos traz presente, enquanto esse monumento que marca a tangência do divino, com o divino. Então, tudo está orientado, organizado a partir do altar e, ao mesmo tempo, para o altar. Então, ao mesmo tempo, ele é expansão e não acessório. Ao mesmo tempo, ele é expansão, mas, ao mesmo tempo, para ele convergem todas as coisas, toda a ação litúrgica, todos os olhares, enquanto esse centro do próprio espaço e centro da vida. Depois, nesse sentido, Zanchi vai dizer que o altar tem, então, o lugar da centralidade de Cristo, no próximo slide, por favor, que reúne a comunidade ao redor de sua oferta-sacrifício. Por isso, ele é o centro da comunidade. E aí é importante entender, né, a partir daquilo que o autor escreve, ele diz, todavia, essa centralidade não deve significar equidistância geométrica a partir dos pontos de visibilidade. E ele, né, afirma que o altar não é o umbigo da Assembleia, nele está implícita a dimensão escatológica, para o qual o Cristo envia e ordena que façamos isso em memória dele. Então, a presença do altar, figura de Cristo, deve, portanto, se encontrar em posição suficientemente próxima
de modo que provoque o encontro, né, justamente aquilo que nós refletimos no nosso próprio tema, de convívio fraterno, de comunhão, e, ao mesmo tempo, ele precisa estar distante o quanto possa para que nos projete para o além. Né? Esse equilíbrio da organização desse espaço, de modo que o altar possa ser essa presença que nos dê toda a riqueza da força simbólica que lhe é própria. Então, continuando, nós veremos nos próximos 3 slides que a própria instrução geral vai nos falar sobre o lugar do altar, no próximo slide sobre as formas do altar, e aí também com a ajuda da reflexão do Isaac, e sobre o material do altar. Tudo isso é preciso que seja pensado, é preciso que seja refletido a partir da sua própria simbologia. Nós vamos diretamente para o rito propriamente do altar, e daí nós vamos entender melhor aquilo que a própria instrução nos dá de instruções práticas, né? É o Ferraro, na sua obra Cristo é o Altar, que vai escrever, aqui é uma tradução nossa, que ele diz que no rito de dedicação, alguns autores observam a analogia entre o templo vivo, o altar vivo, que é a pessoa humana, e o templo de pedra e o altar de pedra. Então, ele diz, assim como a pessoa humana é progressivamente dedicada ao templo vivo e o altar de Deus, por meio da iniciação cristã, que começa com a lavagem sacramental do batismo, continua com o sacramento da confirmação e atinge a perfeição na Eucaristia, assim, a sua imagem, o templo de pedra e o altar de pedra são dedicados a Deus com uma sequência ritual semelhante, que começa com a aspersão da água, evocando o batismo, continua com a oração consacratória e a crisma do altar e das paredes, e se aperfeiçoa com a celebração da Eucaristia. É um texto belíssimo, né? Assim, nós poderíamos ficar a hora inteira com esse texto, refletindo e contemplando essa beleza, e por isso o próprio ritual, na introdução, e se nós pudermos também extrair das próprias orações, dirá que esse espaço é imagem da Assembleia Congregada. Né? Então, a imagem da Assembleia Congregada justamente a partir disso que o próprio Ferraro traz presente, nos ajuda a esclarecer. Então, indo de uma forma mais prática, porque já estamos aqui nos aproximando do final da nossa reflexão, ele dizia, né, começa com a aspersão, e aqui nós temos essa oração, um trecho, né, da oração, em que pedimos, né, que faça descer sua bênção sobre esta água, criatura sua. Com ela nos aspergiremos em sinal de penitência e em memória do batismo, e purificaremos as paredes da nova igreja e do novo altar. Então, a aspersão é feita aqui no contexto dos ritos iniciais, depois nós temos a liturgia da palavra, e depois, então, dando sequência, nós temos a oração de dedicação e as unções. Então, no contexto dessa oração, aqui é uma terceira parte, né, podemos dizer assim, do rito, nós temos a oração da ladainha, depois, se houver a relíquia, nós temos a deposição das relíquias, e depois nós temos a prece de dedicação. E em seguida nós temos as unções, né? E aí nós temos a unção do altar, a unção, a incensação, a iluminação e a vestição. No contexto da relíquia, quando o próprio ritual vai dizer que, após o canto das ladainhas, proceda-se à deposição das relíquias de um mártir, a fim de significar que o sacrifício dos membros teve a sua origem no sacrifício da cabeça, aquilo que a irmã Laíde falava, né, lá
naquele contexto histórico, no caminho que ela nos ajudou tanto a fazer histórico para nós podermos chegar nesse momento. Então, o próprio ritual diz que onde não houver relíquias de um Marte, podem também ser colocadas relíquias de outro santo. Mas o ritual afirma, a partir daquilo que nós vimos, a dignidade do altar está toda inteira em ser ele a mesa do Senhor. Não são os corpos dos mártires que honram o altar, mas, muito ao contrário, é o altar que mobilita o sepulcro dos mártires, né, confirmando tudo aquilo que a gente via. Porque, justamente, a oração da dedicação vai nos trazer uma série de elementos simbólicos, numa linguagem belíssima, através das suas estrofes, através das imagens da igreja, dos seus pedidos, que mostram também o seguinte, que a celebração da Eucaristia é o rito mais importante e o único necessário para a dedicação da igreja. Então, o ritual, ele acontece, né, o rito da dedicação da igreja e do altar é uma tradição comum da igreja, seja no Oriente ou no Ocidente. E, a partir disso, é que se diz a oração da dedicação. Que quer nos dizer o quê? Quer nos mostrar a intenção dessa Assembleia de dedicar a Igreja do Senhor para sempre, pedindo sobre ela a sua bênção. Então, quando nós agora olhamos para esses ritos, né, da unção, nós temos a unção, a incensação, a iluminação e a vestição. Esses ritos, eles acontecem no altar, né? Então, a incensação, seguindo aqui um trechinho da oração, o altar e a casa que por nossas mãos ungimos, santifique-os o Senhor com sua força. Serão um sinal visível do mistério de Cristo e da Igreja. E nós podemos ver aí o óleo sendo derramado sobre o altar, sobre as 4 cruzes dos 4 cantos e na cruz central, e depois essa unção, né, esse movimento de ungir, podendo, inclusive, e devendo, né, que esse óleo se espalhe, que esse óleo caia sobre as laterais do altar, e no final, na sequência, essa oração, já no momento da incensação. Suba nossa oração, Senhor, qual incenso diante de vossa face, assim como esta casa, suavemente perfumada, também a vossa igreja, faça sentir a fragrância de Cristo. Então, depois da unção com o óleo, acontece esse momento da incensação, e o altar é incensado, e depois toda a assembleia. E nós aí podemos cantar, né, as antífonas. Essa, veio um anjo ao altar e postou-se ao seu lado, no próximo slide, por favor, obrigada, segurando na mão um turíbulo áureo. Então, nós vemos essa fumaça do incenso que sobe como um odor agradável, né, como a prece, a oração de toda a Assembleia, essa oração que sobe a Deus. Ou então, no próximo slide, uma outra antífona, a fumaça do incenso da mão do anjo subiu à presença de Deus. E também toda a Assembleia, né, que faz parte desse próprio rito. Em seguida, se coloca o revestimento, a vestição, né, do altar, colocando-se a toalha branca, também podemos passar a iluminação do altar, onde os castiçais são acesos, e rezamos, né, pedindo que a luz de Cristo resplandeça na igreja e conduza os povos à plenitude da verdade. Então, se no momento da unção, com o Santo Crisma, as cruzes ao longo da igreja, em número de 12 ou 4, foram ungidas depois da unção do altar, também as velas que estão junto à cruz, como nós podemos ver, depois
do altar ser iluminado são acesas. E a unção, todo esse rito é de uma beleza grandiosa, que nos traz toda a referência à nossa própria vida e à nossa caminhada a partir da iniciação cristã. E aí, depois de concluídos esses ritos, então, que o bispo beija o altar e dá-se início ao rito eucarístico. Então, aqui de uma forma muito, muito simples e rápida, mas com o objetivo de nos mostrar justamente essa natureza e dignidade dessa mesa do altar. E aí, com essa imagem, vamos concluir. E, para concluir, tem um texto muito importante, achamos importante, né, do Tolentino Mendonça, que fala do altar-mesa. Ele diz o seguinte: Jesus colocou a mesa no centro da celebração da fé cristã. Por que é que existe a mesa? Por que é que nos sentamos à mesa uns com os outros para tomar a refeição? Não será apenas por razões materiais ou econômicas, mas, sobretudo, por razões de vida. Sentamos-nos juntos em torno do alimento, porque nos alimentamos não só da comida, mas uns dos outros. Temos uma verdadeira necessidade da presença, da hospitalidade, da palavra, do cuidado e do afeto dos outros. À volta de uma mesa, reconhecemos-nos melhor, alimentamos-nos mutuamente com um alimento invisível, o da relação. A mesa, diz ele, da minha cozinha, tem apenas uma cadeira, pois como sempre sozinho. Mas quando me sento para comer, repito sempre no meu coração que comer é um ato comunitário, e isso liga-me aos meus semelhantes e conforta-me. Tudo isso que a gente diz da mesa de todo dia, das nossas refeições, ela é verdade também para a mesa do altar. Só quando nós não sentamos nessa mesa, não há possibilidade de sentarmos todos nessa mesa, mas estarmos reunidos ao redor dela e alimentarmos dela, alimentarmos desse pão da vida, é que nos faz, de alguma forma, relacionais, pessoas de relação com Deus, e também entre nós. Essa comunhão com Cristo, ela se expande, se alarga para criar a comunhão com os irmãos. Então, esperamos que a gente possa ter passado alguma coisa, apesar às vezes, dos tropeços e dos slides que não acompanhavam totalmente a fala, mas agradecemos, da minha parte agradeço muito todos os que ficaram nos ouvindo, participando, e agradecemos também os que estão nos bastidores, os nossos colegas, Leandro, Leidiane, e os demais que trabalharam para isso, e estamos felizes de podermos ter participado deste mutirão. Raquel pode dar sua saudação final. Raquel também. Na mesma, me unindo às palavras da irmã Laide, também quero agradecer imensamente por esse momento, por essa oportunidade, por todo o percurso que nós estamos fazendo ao longo desse dia, ao celebrarmos os 61 anos da Sacrosanto, e que o tema que a gente, assim, de forma tão sucinta, nós procuramos trazer, possa também ser um despertar para todos nós, de cada vez mais desejarmos mergulhar ainda mais diante desse mistério do altar, que é ara do sacrifício eucarístico, mesa do Senhor,
e, como o Ferraro mesmo diz, é Cristo. Então, muito obrigada, irmã Laíde, mais uma vez, pela alegria de podermos aí fazermos um trabalho, né, juntas, e a todos que estão conosco. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito bem, nossa. A gente que agradece essas duas grandes... Vocês viram que aí, ao longo aqui dos agradecimentos, a gente colocou os comentários, as pessoas Elas que estão aí criaram um fã-clube, irmã. Elas, aqui, 1 hora de mesa, elas criaram um fã-clube. Eu confesso que eu não vi nada, tá? Maratona Raquel e Laíde. Recado, bombou aqui, bombaram. Todo mundo falando dessa sexualidade, né? Sim. A Dilza está falando aqui. Eu quero só registrar a presença, além de Dilza, que falou aqui agora, né? Grande beijo para a irmã Dilza. Lá de Belém do Pará, postou aqui há pouco, e Jô do Maranhão também. Essas amigas da Rede Celebram. Beijo para vocês. Então, Raquel e Laíde, depois vocês vão ver lá nos comentários, que vai ficar gravada essa maratona, e a gente agradece. Foi muito bom escutá-los. Exato. Que bom, muito obrigada, viu? Pela disponibilidade de vocês também e pelo carinho. Obrigada, tchau. Obrigada, Raquel. Obrigada, irmã.